Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos estar apresentando aqui um vídeo para matéria de Educação Física no Ensino Médio. O grupo é formado pelo Ângelo, Bruno e Érica. E vamos começar apresentando para vocês o nosso plano de ensino. Dentro do nosso plano de ensino, para a Escola Estadual de Perus, nós decidimos caracterizar os nossos alunos pela faixa que eles estão passando agora e pelo momento que eles estão passando, né? Que caracteriza essa fase que ele está passando, que seria, no caso, a adolescência. De acordo com a Sayão, falar de adolescência implica destacar a importância de não fazerem generalizações, ou seja, reconhecer que não há um único padrão de comportamento que caracteriza o adolescente. Devemos considerar também que, segundo Erickson, ele está tendo uma crise de identidade nesse momento, nessa fase que ele está passando, e essa é uma das fases de vital importância para que ele consiga chegar na vida adulta de uma maneira mais tranquila, né? Não sei se tranquila é a palavra certa, mas chegar na vida adulta com uma identidade mais formada, vamos dizer dessa maneira. Então, isso depende muito também como ele reagiu nas fases anteriores, de como ele vem sendo trabalhado nas fases anteriores, para chegar nessa fase. Nisso, o adolescente ele vai ter que selecionar os comportamentos que ele acredita ser adequados e se apropriar deles. Conforme isso também, segundo Piaget, ele está no estágio de operatório formal. Nisso ele já é um ser que agora você vai trabalhar ainda mais profunda a criticidade dentro dele, para que ele se torne um ser crítico e autônomo, né? Dentro disso. Então, com isso, nós podemos trabalhar mais a criticidade dele sem nenhum problema. E segundo o Galahu, ele também está na fase motora especializada, então a fase motora dele, julgando todos esses autores, né, num cenário perfeito que vem sendo bem trabalhado todas as fases anteriores, agora a gente pode trabalhar com tranquilidade a fase desse indivíduo, ok? A base teórica ela é constituída pelo Libânio, da pedagogia progressista, que designa algumas tendências, né, que parte de análise críticas da realidade social e sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Nisso conversa muito também, né, porque ele fala sobre assumir o seu papel dentro da sociedade, valorizar o conhecimento do aluno e tudo isso. E isso também já conversa com a pedagogia de Paulo Freire, né, que é a pedagogia libertadora, onde ele fala um pouco também sobre a luta e organização de classe do oprimido, né. Nós optamos também pela abordagem cultural, né, constituída aí pelo Daolio, aonde ele fala sobre o movimento, a cultura corporal de movimento e tudo mais, como que a gente pode aprender com a cultura corporal de movimento desse aluno, como que a gente pode passar toda a cultura através do movimento e tudo mais. Então isso conversa bastante, né? Então ele meio que pega todo esse movimento criado pelo homem, e isso é de suma importância nessa conversa entre esses três até agora. Nisso também a última base que a gente pegou é do estilo de ensino de Muscamosto, 1996, solução de problema divergente. E por quê? Porque acreditamos que é a melhor opção para a gente no momento, dentro da abordagem que estamos buscando e também dos resultados que nós queremos. Então nisso nós vamos passar uma situação problema para o nosso aluno e ele vai acabar achando a solução desse problema da maneira dele, né? Não existe uma maneira certa dele conseguir achar a solução desse problema, só precisa achar a solução desse problema. Nisso cada aluno vai achando da melhor forma possível e se adaptando ali dentro do que é proposto. As nossas competências é compreender o funcionamento da diferença de linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esse conhecimento na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. Aqui a nossa competência que nos foi dada dentro, né, do trabalho. Vamos falar um pouco sobre ela mais tarde, mas ela conversa muito com a nossa abordagem, ela já conhece bastante. Na verdade, o BNCC em si, ele já conversa muito com a abordagem cultural e multicultural, então isso é bem interessante. Mas vamos falar um pouco sobre essa competência mais pra frente. Não vou ler todas as competências inteiras, né, até mesmo para o vídeo não ficar só eu lendo competências, mas as que a gente vai trabalhar aqui é compreender o processo
identitários, conflito e relação de poder que permeia as práticas sociais de linguagem, utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer uma autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogênea e sensível ao contexto de uso, compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as, vivenciando-as como forma de expressão de valores e identidade, apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seu conhecimento sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais individuais e coletivas. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas. Ok? Dentro dessas competências vocês vão ver bastante dialogando com a nossa prática, o que queremos, né, o que vamos propor, e mais pra frente ela vai acabar aparecendo aí para vocês de uma forma mais explícita. As habilidades que nós vamos trabalhar é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos e diversas semioses visuais, verbais, sonoras e gestuais. Nisso nós vamos trabalhar danças com breakdance, um bimestre, né? Aí 15 aulas no caso, que dá 60 horas. Analisar e experimentar diversos processos de remediação e produção de multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social, também ainda com breakdance durante o primeiro bimestre, 15 aulas dando, né, 60 horas, utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as com fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Nisso, a habilidade 3 e 4 pode ser trabalhada dentro de um semestre, julgando que alcancemos o resultado da primeira e segunda habilidade, que é participar de processos de produção individuais e colaborativos em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Os 5 e 6 também trabalhados em um semestre, que aí seria, no caso, um terceiro semestre, analisar criticamente textos de modo a compreender as características, as línguas como os fenômenos geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso. O 6 seria selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente, intencional, para interagir socialmente em práticas corporais. E o 7 e 8, propiciar-se de patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação de manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo uma visão crítica e histórica. E a 8, explorar tecnologias digitais das informações e comunicação, o TDIC, compreendendo seus princípios e funcionalidade, utilizando de modo ético, criativo, responsável e adequado para as práticas e linguagem em diferentes contextos. A estratégia de ensino que vamos utilizar é jogos, exercícios de autonomia, jogos rítmicos, ok? E os recursos é espaço adequado para a prática e som dentro do que a gente vai propor agora. A avaliação será feita a partir da avaliação processual, onde cada aluno será observado no processo de desenvolvimento de autoavaliação sobre o tema proposto em aula, tendo em vista que o objetivo é estimular o aluno a assumir o papel na sociedade, tornando-se cidadão crítico, e isso acontecerá através de rodas de conversa e discussões feitas durante a aula. Ok? Dentro disso, a gente vai para o nosso primeiro plano de aula, onde a Érica vai explicar um pouco para vocês como que acontece. Ok? Bom, no nosso primeiro plano de aula, temos como objetivo discutir os aspectos socioculturais do breakdance. Como recurso, precisaremos aí de uma caixa de som. A estratégia utilizada é a discussão. Então, na nossa primeira atividade, a gente já vai estar fazendo uma avaliação diagnóstica, onde os alunos serão questionados sobre a origem, história e ritmo do breakdance. Na atividade 2, a gente vai fazer uma introdução à dança, onde os alunos eles vão prestar atenção no ritmo da música e movimentar-se utilizando os planos alto, médio e baixo ao redor da quadra. E na atividade 3, a gente vai fazer uma leve explicação, onde será explicado o que é o breakdance, os seus principais aspectos históricos e influenciais.
avaliação será composta através da observação, onde os alunos serão observados se estão participando do processo. No nosso segundo plano de aula, a gente tem como objetivo exercitar a criatividade na dança. Como material, a gente vai estar precisando de uma caixa de som e a estratégia é a solução de problemas divergentes. Na primeira atividade, vamos estar fazendo uma representação social da dança, onde os alunos eles serão questionados sobre como a sociedade vê os praticantes do breakdance. Na atividade 2, a gente vai fazer uma leve disputa, onde os alunos eles serão estimulados a se movimentar e dançar uma música enquanto se movimentam ocupando os espaços vazios disponível na quadra. Em segundo momento, eles serão estimulados a dançar em espaço reduzido, fazendo aí uma alusão aos conflitos de territórios do breakdance. Na atividade 3, a gente vai fazer uma mídia social, onde os alunos eles devem se dividir em grupos e escolher uma música no ritmo proposto, e elaborar uma coreografia para mostrar aquilo que eles já sabem sobre o breakdance. Ao final, eles devem gravar um vídeo e postar nas redes sociais, junto com um texto que explique a coreografia proposta. Na avaliação, vai ser através da observação, onde a gente vai procurar verificar se os movimentos apresentados dialogam com a justificativa. Bom, na atividade 3, a gente tem como objetivo desenvolver a autonomia dos alunos. Como material, a gente vai precisar apenas de uma sala de aula. A estratégia é o seminário. Na primeira atividade, a gente vai fazer um levantamento de dados, onde os grupos selecionados eles devem escolher uma vertente do breakdance e pesquisar a origem, história, ritmo e movimentos. Na atividade 2, a gente vai fazer as apresentações, onde os grupos eles devem apresentar para a sala sobre a dança escolhida e fazer as relações sociais com o breakdance. A avaliação ela será através da observação, onde os alunos eles devem trazer a história, o ritmo, o movimento e fazer as relações da dança com a atualidade. Bom, agora eu vou falar mais especificamente, né, da competência que nos foi escolhida, nos foi sorteada. Nesse caso, o BNCC propõe compreender o funcionamento das diversas linguagens e práticas culturais, podem ser artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e reprodução de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento de possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Então, diante disso, nós elaboramos o nosso plano de aula 1, 2 e 3, né? Então, onde que é possível enxergar, né? Nós temos no plano de aula 2, se eu não estou enganado, sobre fazer um vídeo, né, e postar essa atividade nas suas redes sociais. Conforme, né, nós até comentamos isso no trabalho anterior, né, que assim, os tempos são outros e nós temos a chamada educação 4.0, que é a educação com a utilização da tecnologia, né? Ultimamente nós temos muita a presença de aparelhos tecnológicos como celulares principalmente, e acredito que seja um consenso, né, do grupo, que não tem o porquê nós proibirmos o uso do celular, né? Teve uma época, logo quando começou, né, essa febre, que o governo tentou sancionar uma lei sobre isso. Se eu não me engano, chegou a passar nessa lei que era proibido o uso de celulares na sala de aula. Mas, infelizmente, nós não acreditamos que isso seja eficiente, né? É muito melhor você utilizar dessas plataformas com consciência do que você apenas bani-las, né? Então nós decidimos utilizar nesse plano de aula 2, né? Porque os alunos já estão acostumados, né? Já faz parte do dia a dia dos alunos a utilização desses meios, seja Facebook, Instagram. Agora, a nossa estratégia foi utilizar essas ferramentas para o desenvolvimento, né? E dentro disso nós trabalhamos 2 das 5 habilidades que são propostas nessa competência, que é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, ou seja, visuais, verbais, sonoras e gestuais, e analisar e experimentar diversos processos de remediação
de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Então, novamente, nossas primeiras intervenções, né, nós tratamos de evidenciar mais sobre o breakdance nessas aulas. Ou seja, o aluno precisa saber, né, aquilo que vai ser tratado para poder aproveitar ao máximo, né, esse processo. Porque assim, não adianta eu apenas falar assim, ó, me grava um vídeo, não dá muitas informações. Então realmente nós temos nós baseamos o estilo de ensino, né, nessa resolução de problemas divergente, mas sempre dando o contexto, né, sempre fazendo com que eles pensem sobre isso, que é o funcionamento das linguagens, né, nossa primeira habilidade, que também é entender que o breakdance é uma expressão, mas essa expressão carrega significado, né? Assim como na segunda habilidade, que é analisar e experimentar, para que consigam desenvolver um bom trabalho. E por fim, basicamente o que nós fizemos foi que a primeira etapa é guiar, né, através da modalidade, fazendo com que eles entendam esses conceitos envolvidos na manifestação cultural, para que em uma segunda etapa eles transcendam aquele conhecimento para as demais danças, fazendo com que os alunos consigam analisar criticamente os fenômenos culturais e sociais. Então, novamente, a apropriação é muito importante nesse processo da manifestação cultural, né? Porque uma vez que eu entendo que o movimento, seja ele de dança, seja ele de esporte, de luta, enfim, ele carrega um significado, né? Eu começo a pensar criticamente, ou seja, o que significa esse movimento dentro desta prática, né? Então, a partir desse momento que a criança, nosso objetivo, né, vai ser que o adolescente, ele transcenda esse conhecimento, ou seja, ele precisa aplicar no seu dia a dia, assim como diria o JB Freire, né, que trazer, né, aliás, levar esse conhecimento, esses hábitos, né, esses como que é a palavra, enfim, levar esses conceitos para o seu tempo, né, fora da escola, para o seu lazer, fazer com que aquilo seja para ele algo importante, né, que ele consiga desempenhar bem o papel dele na sociedade. Porque não adianta, por exemplo, provavelmente esse adolescente não vai exercer isso na carreira, ou enfim, porque o nosso objetivo não é criar, né, não é desenvolver os alunos para serem profissionais. Claro que se acontecer deles serem profissionais, é bom, ok, mas esse não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo realmente é que eles tenham uma maior diversidade em manifestações culturais de qualquer gênero, para que eles consigam ampliar o seu olhar, né? É sempre bom, como diria alguns investidores, né, diversificar os seus ovos, né? Porque todos os ovos na mesma cesta, se cair, quebra. E é a mesma coisa aqui, né? Só que num contexto mais escolar, ou seja, é bom eu ter mais manifestações culturais, né? Não só o futebol que é predominante. Enfim, e é isso, professor. Espero que você tenha gostado, então, da nossa apresentação. Isso é tudo, pessoal.